Gênesis capítulo 12. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: É à tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai, sua esposa: Escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita, portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca, e Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem a Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: Que é isto que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta. Toma-a e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abrão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Gênesis capítulo 13. Do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia a Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região, isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras.
Então Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém, Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gênesis 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote-Carnaim, os Zuzins em Rã, os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara, e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os melhores 318 homens treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os venceu, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abrão de sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei.
Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam seu devido quinhão. Gênesis 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: Será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão: Sabe, com toda a certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: Aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Gênesis 16. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Hagar. Então Sarai propôs a Abrão: Ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma a minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã,
Sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido, Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou: Pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. E indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: Fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: Volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahweh te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos, e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. A Yahweh, que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? É por esse motivo que este poço, que fica entre Cádiz e Berede, foi chamado de Ber-Laai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Agar deu à luz um filho de Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos, quando Agar o fez pai de Ismael. Gênesis 17. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça, depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também Deus a Abraão: Quanto a ti, obedecerás à minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. De tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão. Tanto os nascidos em tua casa quanto os escravos, e os que forem comprados por dinheiro a algum estrangeiro e que não pertençam à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança, marcada em vossos corpos, será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do seu povo. Ele rompeu a minha aliança. E determinou Deus a Abraão:
A tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho foram circuncidados naquele mesmo dia. Juntamente com Abraão foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros.